bom dia para você que ligou a televisão agora. Eu não sei, você podia estar na cozinha fazendo alguma coisa, ou na rua, ou enfim. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Sócio. Bem-vindo à nossa missão de evangelizar, de trabalhar, de comunicar a vida. Gente, faz mais de uma semana que a gente vem diariamente falando da tragédia que aconteceu em Brumadinho, essa tristeza assim, para o Brasil inteiro, para Minas Gerais, logo após 3 anos do que aconteceu em Mariana, e até hoje a gente sabe que muita coisa precisa ser resolvida, solucionada em termos de gestão pública, de, enfim, medidas na justiça para que essa situação efetivamente se resolva. Mas aí, a associação, através dos seus membros, dos seus missionários, de pessoas de boa vontade, a gente fez uma ação de ir até Brumadinho. Vocês acompanharam, tanto na televisão quanto nas nossas redes sociais. Por que a gente fez isso? Primeiro, porque a gente acredita na vida. Primeiro, porque a gente acredita no dom de cuidar da vida, de levar Jesus Cristo através da nossa pessoa, de cada um de nós. E depois porque a gente tem uma missão também, né? Que é chegar até as pessoas. E essa equipe missionária foram os nossos braços estendidos. Essa equipe missionária foi o nosso coração junto com o coração deles. E é por isso que eu quero dar um bom dia. Bom dia, Lia. Bom dia, Simone. Bom dia, Brasil. Bom dia, sócio. Muito bom ter você aqui. A gente conhece a Lia, né? A Lia está junto há um bom tempo na nossa missão. Bom dia, Gildo. Bom dia, Simone. Bom dia aos amigos, amigas que acompanham a programação da Rede Século XXI, aos sócios, né? Como é bom estarmos aqui para partilharmos esse momento de tristeza, mas ao mesmo tempo de fé e de amor das pessoas. Então, gente, o Gildo e a Lia estiveram em Brumadinho, Minas Gerais, compõem uma parte da equipe e nós fizemos esse convite, então, para eles estarem aqui conosco, para a gente poder partilhar. Bom, nem sei por onde eu começo perguntando, talvez, como foi a experiência para vocês, o que vocês sentiram? Começamos perguntando, por que você foi? Quando a gente recebeu a ligação, acho que da Jéssica, recebemos a ligação, vocês querem ir? Assim, de imediato eu falei, vamos, né? E depois que passou esse ímpeto do momento, eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu sou muito emotiva, né? Eu sou muito tímida, né? Para, de repente, chegar perto das pessoas. Mas, assim, aquele desejo de estar lá, na questão da comoção nacional, né? Assim, todo mundo que vê a TV e vê as situações que estão acontecendo, a gente vai recordar de Mariana, e a gente vê pessoas que estão ali, talvez sozinhas, né, no mundo, solitárias. E eu e o Gil estamos em casa com o tempo, e a gente falou, por que não? Né? Vamos se dispor aí, e deixa que Jesus encaminhe a gente da forma que Ele quiser. Eu não sabia o que eu ia fazer em Brumadinho, não tinha a mínima noção do que eu ia encontrar, e chegando lá, eu diria assim para vocês que eu gostaria de ter ficado mais. Né? O trabalho é muito grande, as pessoas são muito solitárias, tem muita, como se diz assim, tem muita gente sozinha, né? Tem muita gente desesperada, tem muita gente sem fé ainda em Brumadinho, mas a gente encontrou muita fé, muita solidariedade, muita gente assim que tocou o nosso coração, a gente foi dar e a gente na verdade recebeu. Então eu digo assim que eu fui sem saber o que fazer e voltei com uma certeza de que Deus é fiel em suas promessas, na minha vida e na sua vida. Esse sentimento, né, Lia? Eu fui não muito certa do que encontraria, porque de fato é difícil mensurar sem estar lá. E Deus vai preparando o caminho e o coração. E quando eu encontrei as pessoas, eu sabia o que eu devia fazer. Eu devia estar ali. Devia estar ali com eles. É isso. Eu não tenho que falar muita coisa, eu tenho que ser presença. É isso que você sentiu também, Sim. Gildo? Eu vejo que, até eu comentei, a riqueza da nossa igreja. A riqueza de nós, católicos, irmãos, neste momento de fé, onde nós vimos lá na igreja, sendo tanto lá no Córrego do Feijão, onde a igreja está servindo de base para os militares, os helicópteros lá que vocês veem, é do lado da igreja. A comunidade lá, a coordenadora, inclusive o padre Renê comentou, a coordenadora de lá, de Córrego do Feijão, da comunidade, ela que está auxiliando, foi nisso, né? Agora já está tudo mais organizado, mas foi o primeiro passo. Eles que deram todo o apoio necessário
para os soldados, para os bombeiros. Né? A igreja abriu as portas. A igreja abriu as portas. Como sempre, né, Gildo? E ali na paróquia São Sebastião, na igreja central, nós vimos, além da igreja estar aberta, momento nós chegamos lá diante do Santíssimo, né? Era 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, rezando a misericórdia. Tinha bastante gente rezando, bastante pessoas ali diante do Santíssimo. E depois nós fomos então conversar com o Padre René, e atrás da igreja tem um salão onde nós vimos a comunidade preparando almoço, café da tarde para o pessoal atendendo. Os voluntários. São todos voluntários, né? E depois nós vimos e conversamos e rezamos com alguns sócios que estavam ali na igreja, né? À tarde. Fomos visitar os sócios, né? Na casa da dona... Qual foi a primeira que nós fomos? Primeira sócia foi a Dona Maria José, de 77 anos. Isso, 77 anos. Dona Maria José, se a senhora estiver ou não nos acompanhando, enfim, a gente está em unidade com a sua família, com a senhora, e a gente agradece também a acolhida da nossa equipe. Né? E lá na casa da Dona Maria José nós encontramos o Marcos, que inclusive estava lá ajudando ela fazendo alguma coisa. Ele trabalha na Vale e era para ele estar lá. Caramba. Né? Era para ele estar lá. Ele até emocionado, ele conversou, acho que deu entrevista para o Zeca, e ele falou, acho que estava de folga, não foi trabalhar, trocou a folga, né? E era para ele estar lá naquele dia. E de repente ele não foi e aconteceu tudo isso, né? Engraçado que ele falou assim, né? Meus companheirinhos de trabalho não estão mais lá. Então, aquele sentimento, né, de ter deixado o outro, né? Ele falou assim, eu falei com o pessoal no dia anterior e hoje não tem mais ninguém lá. Então, assim, ele ficou muito emocionado e o Zeca, acho que o padre, falou para ele assim, se ele tinha compreendido o grande dom de Deus na vida dele, né? Dele não estar lá naquele momento. Se ele tinha compreendido qual era a missão dele, afinal de contas, para ele ter sido salvo. Quantos não foram salvos, né? Qual é a missão de cada um, né, que conseguiu ter a sua vida resgatada de alguma forma. Então, assim, eu imaginei qual é a nossa missão, que Deus fez um resgate lá atrás na minha vida, na sua vida, né? Os resgates que Deus faz. E às vezes a gente não se dá conta daquilo que Deus quer para a nossa vida. E a gente perde tempo, né? E a gente vai perdendo tempo e Deus vai te resgatando até quando, né? Então foi muito bonito ver a história do Marcos e ele acho que ele não tinha dimensionado, sabe? Essa ideia era para eu estar trabalhando, estava de folga, né? Uhum. Então, assim, ele não tinha dimensionado essa questão. E ele deu uma parada porque ele falou, não pensei nisso ainda. Então, essa é uma das coisas que eu acompanhei muito, né? Desde que eu soube, enfim, a gente tem família também mineira, eu acho que, enfim, o afeto, independente de qualquer coisa, ser humano. Eu fiquei pensando, né, na rotina das pessoas, não acordar o outro dia. Ali, você como é a dona de casa, e às vezes a gente lá em casa fica, né? Nossa, de novo, vou ter que fazer isso de novo, isso nunca para limpo. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, e quem está em Brumadinho? Não tem rotina. Se não tem rotina, quem perdeu parente está naquela dor imensa achando os corpos, talvez você não tenha nem casa para voltar. Gildo, eu queria reforçar isso que você e a Lia estão falando, essa unidade da igreja. Eu vi que teve momentos de vigília à noite, esse movimento da igreja de abrir as portas, dos cristãos se unirem. O que vocês viram nesse sentido? Nossa, olha, a missa de 7º dia, foi muito bonita. Né? Dentro da igreja estavam todos os parentes, as pessoas perdidas, falecidas, já algumas já encontradas ali, né? Reconhecida. E a missa foi maravilhosa. E no final da missa, né? Melhor ali a contar. Eu falei assim, eu vi as pessoas, o Gildo, o Zeca, o padre, eles conseguiam ter um acesso tranquilo para as pessoas, né? Então eles chegavam já iam abraçando, pegando, e eu falava, e agora, o que eu faço, né? Aquela timidez toda, né? Mas assim, foi na missa de 7º dia, nosso primeiro dia, que você olha ao seu redor e você vê pessoas chorando sozinhas no canto, né? Outras com a família toda reunida. Aí quando eu vi, eu estava lá no meio, abraçando todo mundo. Eu falei, mas cadê a timidez? E eu fui abraçar as pessoas, mas sabe aquele abraço que você dá assim, né? E as pessoas te agarram.
né? Eu senti isso muito forte. Não é aquele abracinho de pessoas que não se conhecem, né? Porque às vezes a gente vai abraçar as pessoas com... Superficial, né? Isso. Uhum. Então, assim, sabe, eu não sabia o que fazer, eu não conheço, será que ela vai aceitar meu abraço? Aí, quando eu fui abraçando, quando eu vi, estavam as pessoas chorando no meu cangote, a gente brinca, né? E chorando, eu só rezava, eu falava com elas, eu rezava no pensamento, porque uma coisa que eu vi muito, não adianta querer sentar com a pessoa, vou rezar por você, não dá. Não tem tempo e não precisa, né? Aí o que eu fiz? Deixa, não sei, abra o braço e quem já abraçou todo mundo. Nunca abracei, recebi tanto abraço e nunca abracei tanta gente sem conhecer. E ao mesmo tempo, sem conhecer, e aí você fala assim, peraí, é da minha igreja. É meu irmão. É meu irmão. É povo, é gente. É mineiro, eu sou mineira. Ser humano. É ser humano. Então, assim, não tem distinção de pessoa. E um lance que a gente emocionou a gente, o pai estava lá na missa de 7º dia. Triste. Ele estava com 2 nenê. Gêmeos. A esposa dele tinha voltado naquele dia. De licença maternidade. Então tem essas histórias. Não tem explicação por quê. Deus sabe tudo, né? Mas olha só, o pai lá sozinho com as crianças, né? E a mãe, né? Outra sócia nossa, que nós fomos visitar também, a dona Helena, né? Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena. A filha dela, até quando nós estávamos lá, ela não tinha sido encontrada. Junto com a família grande, são 13 irmãos. E essa que faleceu, a Rosana, né? Rosário. Ela, com 35 anos, deixou o filho de 6 e de 12 anos, né? E essa dona Helena é uma propagadora, ela tem 3 capelinhas, então uma pessoa de muita fé, já alcançou várias graças, inclusive, família, né? Inclusive a filha dela mais nova lá, que não morava lá, morava em outro estado, né? Não me lembro do estado. Ela alcançou uma graça das mãos ensanguentadas de Jesus. Ela dizia que ela rezava lá, acho que no Pará. E as irmãs rezavam aqui, então elas combinavam o horário de rezar. Que lindo. Eu acho que a união da família, né? Ela dá conta, né, bem, que a Rosária, essa filha dela, não é a caçula, mas é como é que a gente fala? A terceira. A terceira, do meio. São 9. A 8ª. Não é mais fácil assim. A 8ª filha, ela tinha a mesma devoção que a mãe, né? Então ela tinha embaixo do travesseiro dela uma novena das mãos ensanguentadas, uma na bolsa e outra ela fez um quadro lá na mesa do trabalho, lá naquele refeitório. E ela dizia assim no escritório, que toda semana ela levava 2, 3, porque ela falava da novena, explicava sobre a devoção da novena, sobre os milagres que a família dela havia recebido, e ela toda semana ela levava a novena das mãos ensanguentadas para os funcionários da Vale, né? Então, assim, uma pessoa de devoção, e você fala, Gente, presta atenção, é muita coisa aqui que eu gostaria de fazer liga com o Evangelho, com a missão, com a Palavra de Deus, com ser cristão, com ser igreja, com ser sócio dessa obra. O orgulho também, orgulho no bom sentido, sim. A honra da gente poder pertencer a essa missão de evangelizar. Vocês como casal deram a vida. Quantas vezes o Gildo na estrada nesse Brasil afora, Gildo? Quantas horas na estrada? A gente sabe. Muitas vezes eu viajei também com o Gildo na missão. Quantas vezes a Lia segurou a onda em casa com o filho, com tudo. Quando podia ainda ia junto. Não foi por acaso que vocês dois estavam lá, nesse momento da vida, nessa hora, e que vocês foram estender os braços, como a Lia falou. Gente, às vezes a melhor oração é fazer assim, vem aqui que eu te acolho, eu te respeito, eu honro a sua história. E a Associação do Senhor Jesus, ela foi braço estendido com vocês. O sócio que está em casa, gente, tem gente nos acompanhando até de fora do país ou de regiões mais diversas. Você, sócio, esteve em Brumadinho com o Gildo e com a Lia. Você estava lá na casa daqueles outros sócios, na casa daqueles seres humanos que perderam tudo, porque perderam a vida. O pai ficou com os gêmeos, né, com as crianças, enquanto a mãe não ia voltar. A outra história do rapaz que não foi trabalhar naquele dia, porque talvez não era para ir, porque ele tem ainda mais história para viver. A grande questão é que agora a Lia diz assim,
uma devota das mãos ensanguentadas levava para a empresa, para a Vale, as suas novenas, distribuía para os colegas, tinha um quadrinho com a novena. E vocês sabem, né? A gente não tem imagens aqui, mas o escritório e também o refeitório, quando a lama arrebentou e foi uma das primeiras coisas que foi embora. As pessoas não tiveram tempo nem de se dar conta, eles nem tinham noção do que estava acontecendo. Alguns carros ainda fugiram, saíram, tentaram. Eles não, eles foram na hora surpresos, engolidos. Papa Francisco disse no Panamá, há 2 semanas, é o seguinte: não tenha medo de gente. Seja ponte, não seja muro. Isso, falou mesmo. E vocês foram ponte. Gildo, Lia, a gente precisa ir para o intervalo, mas eu queria perguntar assim para vocês, a associação na vida das pessoas e vocês terem ido em nome da associação, como foi essa experiência? Eu acho que foi, como a Lia falou, a gente foi sem mesmo saber o como. Lá nós compreendemos a nossa missão. Nossa missão não era fazer reportagem, mostrar aquilo que todas as televisões estão mostrando. Exatamente. Nossa missão era abraçar e rezar com as pessoas. É isso que nós fizemos. Podemos dizer, agradecendo a Deus, missão cumprida. A filha da Dona Maria José, da Dona Helena, ela falou: o abraço de vocês é o nosso consolo. Olha só, muito profundo isso. O abraço de vocês está sendo o nosso consolo. Então isso para nós valeu. Até nós conversamos eu com a Lia, nós deveríamos ter ficado mais lá, porque era necessário. Deu tempo também, né? Não deu tempo, foi muito corrido, mas de longe aqui nos unimos em oração e estamos em oração por esses irmãos lá de Brumadinho. Teve na igreja, eu lembrei agora, né? A gente fala sempre só de parente, né? Teve uma moça que estava na igreja, que ela viu o padre, ela já foi falando o nome do padre Eduardo, TV Século XXI, eu sou sócio, veio falando. Aí a gente já pergunta, né? Primeira pergunta, você perdeu quem? Ela disse, ninguém, eu estou de luto pela minha cidade. Né? Ela falou assim, queria tanto tirar uma foto com o padre, com a equipe, mas eu fiz uma intenção. Eu não vou passar batom, não vou passar maquiagem, não vou passar esmalte e não vou dar entrevista e não tirar foto com ninguém, que aqui tem muita gente conhecida, muita artista chegando. Mas eu fiz uma intenção, eu estou de luto pela minha cidade. Aquilo assim, falei, caramba, ela está de luto por pessoas que ela realmente não conheceu e não conhece. Ela falou, não conheço ninguém, eu não tenho ninguém na Vale, não tenho ninguém que morava naquela região. Mas eu estou de luto pela minha cidade. É uma tristeza muito grande. Aí você vai e fala, meu Deus, é uma pequenez às vezes da gente, né? Em todas as situações, aí você traz para a sua vida, para a sua cidade, para as suas atitudes, né? Não precisa ser cristão só lá em Brumadinho, né? A gente precisa dar aquela parada e falar, tem Brumadinho perto de mim, né? Tem Brumadinho na minha família, na sua família. Dentro de casa. Tem Brumadinho dentro de casa. Tem. Pessoas isoladas, pessoas dilaceradas, né, pela vida. E realmente precisando de abraço. E as famílias não se abraçam, não se tocam mais. Os amigos não se tocam. Então... eu ficaria aqui muitas horas com o Gildo e com a Lia, porque deixar falar e contar a vivência, não tem muito o que dizer. Eu só queria falar que você, sócio, você está unido nisso tudo, né? Essa é a missão da associação. Eu acho que para nós também foi uma grande aprendizado, né? Enquanto obra, enquanto... tá lá. Não é falar muito, não é o muito dizer, mas é o ser presença, presença de qualidade, presença que acolhe. Gente, não vamos ter medo de gente. Tem medo nenhum de ser humano, gente. Não, a gente não precisa se isolar, não precisa se esconder, não precisa se esconder em tecnologia, ter medo, porque tem assalto, tem morte, tem tudo isso, mas tem gente boa pra caramba também. Tem. A gente pode fazer o bem, que a gente pode chegar em todos os lugares. E você, sócio, nos ajuda nessa missão, nessa união, de chegar em Brumadinho e de chegar em qualquer região desse país e fora daqui. Essa é a nossa missão. A Lia falou muito bem que Brumadinho pode ser dentro da sua casa. Quem aí na sua casa está solitário? Quem aí na sua casa está abandonado, esquecido? Há quanto tempo você não visita seu pai, sua mãe, seu avô? Onde estão seus filhos? O que eles estão fazendo? Com quem eles andam? O que eles falam? Eu acho que Brumadinho
pode estar dentro da gente, de cada um de nós. E essa súplica que a gente faz. Hoje a gente está pedindo cura. Senhor, cura a gente, Senhor. Cura o Brasil de más administração. Cura o Brasil de situações em que não cuidam do povo, pequeno, simples, pobre. Cura, Senhor, o Brasil, para que a gente seja um país melhor de se viver. Que a gente pare de ferir o nosso ser humano, o nosso irmão, o nosso próximo. Além de qualquer ideologia, além de qualquer partido, além de qualquer coisa. Que o nosso país seja um lugar bom de se viver. E que a gente tenha isso que o Gildo e a Lia fizeram com os nossos missionários. Eu tô aqui, ó, de braço aberto. Eu sou um irmão. Vou convidar a Lia e o Gildo para a gente fazer uma prece a Brumadinho. Eles viveram, eles estão muito mais capacitados do que eu, porque eu só acompanhei. Por favor, se puderem vir aqui comigo. Mas eu queria que as mãos de vocês tocassem juntos assim. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Nosso casal missionário, a Lia e o Gildo foram muito honestos, a gente foi de coração aberto, porque, meu Deus, o que a gente ia encontrar? E eles vieram transformados, eles vieram humanizados, porque eles receberam muito daquele povo, de cada um deles. Brumadinho, Minas Gerais, povo mineiro, essa luz, essa vela é a luz de Cristo. É isso. Jesus. E Jesus. a gente quer rezar por vocês. Diretora, por favor, me atualize os dados. Quantos mortos, quantos desaparecidos? A gente tem 100 e poucos, né, mortos já, e mais de 200 e poucas pessoas desaparecidas. São 121 mortos, 226 desaparecidos. Não foi possível encontrar no meio dos destroços. E a nossa comoção é muito verdadeira, porque a gente está pensando nas famílias, nos seres humanos e na situação de Brumadinho e de qualquer região do nosso país em que as pessoas não têm comida, não têm educação, não têm saúde, não têm dignidade, não têm valores. Brumadinho tem que ensinar alguma coisa pra gente. A gente tem que sair melhor disso aí. A gente tem que ser melhor como católico, como cristão, como sócio, como ser humano, como família. Alguma coisa a gente vai ter que melhorar. Não é possível. Não dá para ser mais uma tragédia. Não dá. A gente precisa sair dessa melhor. Nós estamos numa TV católica. A gente chega aqui todo dia falando em nome de Jesus Cristo, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele faz, o quanto Ele transforma. Então, está na hora da gente causar essa transformação na nossa vida. Quantas pessoas vão morrer ainda? Quantas famílias vão ficar sozinhas ainda? Quanto pai vai ficar sem filho? Quanta criança não vai ter pai e mãe mais? Quanto idoso não vai conseguir mais abraçar os seus familiares? Chega! Brumadinho precisa nos ensinar alguma coisa. Essas famílias, na figura da Lia e do Gildo, e de todos os brasileiros e de todas as famílias, e da missão da associação de evangelizar e levar a palavra de Deus, nós queremos rezar um Pai Nosso. E a gente quer honrar e respeitar cada corpo que não foi encontrado, cada familiar que não foi achado, cada família. A Lia dizia que está chorando sozinho em Brumadinho, solitário. Mas também a gente quer rezar por todas as pessoas que estão vivas em Brumadinho. Vivam! Que vocês resgatem a dignidade. Levantem a cabeça, gente. Coragem. Nós estamos com vocês. A gente vai rezar o Pai Nosso e nós saímos para o intervalo e unidade com todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já.